boa noite a todos aí. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje é o segundo dia nosso de palestra, onde a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e nutrição saudável. Vamos ver quem está aí, quem já está presente na palestra. Nós já estamos com 6 pessoas aí. Lucinalva, Flávia, Jona Melo. Boa noite, Jona. Alfredo Leal, Dirce. Eu acho que é do Rio de Janeiro, acho que é a mocinha que cuida da. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão tendo uma boa visualização? Estão conseguindo bem aí? Quem está conseguindo me ouvir, fala, por favor, aí. Né? Dá um oi aí, fala alguma coisa. Maria Angélica, Joselita Maria. Gente, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Quem está conseguindo me ouvir aí, fala. Estou conseguindo ouvir bem, o áudio está bom. A Ana Lúcia está falando que está ouvindo. Marco Luiz, meu amigo de São Paulo. Regina Albina, a professora também. Grande Regina Albina. Dirce, Dona Angélica. Ó, tem até uma parente minha tia Ednilza está aqui na palestra de hoje. Pessoal, vou pedir uma gentileza, tá? Quem é do grupo DR, coloca aí, eu sou do grupo diabetes regulada. Quem não é do grupo diabetes regulada, coloca assim, eu não sou do grupo, né? Ou vim tá, através de congresso, né? Para mim saber quem são as pessoas que estão presentes na palestra aí. Estamos com 19 pessoas já.
Pessoal, vocês estão me ouvindo bem agora? Tive que sair, né, e voltar de novo. Tá dando um problema aqui de áudio. Quem está conseguindo me ouvir agora? Tá conseguindo me ouvir bem? Quem está conseguindo me ouvir, fala, por favor. Gente, vocês estão me ouvindo, por favor? Mas está tendo visualização boa aí? Calma que vai dar certo. Pronto. Pronto, gente. Eu acho que foi restabelecida a conexão aí, né? Gente, eu preciso que vocês me ajudem para saber se vocês estão ouvindo. Como não? Eu estou vendo aqui, tá tudo certinho. Estão me ouvindo, gente? Ó, Edna Suerrara tá falando que tá ok, diz que está ouvindo. Quem mais está ouvindo? Vai colocando aí. Marise Henrique Pereira, Flávia tá ok. Gente, às vezes a conexão pode cair, tá? Vocês não saiam do chat, né? Porque essas questões de tecnologia, elas são muito boas, né? Mas às vezes elas acabam por atrapalhar. Maria Aparecida, Regina Albino, Sueli. Ó, estamos com 20 pessoas na live agora. Celi, tá ouvindo? Marco.
Quem mais está ouvindo? Alfredo Leal. Alfredo, você fala de que local do Brasil, Alfredo? Maria Tomás, participou ontem da palestra, né? Ah, o Alfredo é de Picos. O Alfredo está num programa que foi criado para Picos, aqui para os diabéticos de Picos. Zelita também chegando, Nilva. Boa noite, Nilva. Angélica também está ouvindo. Acho que agora a gente vai conseguir fazer a live. Ah, o seu Alfredo, ele é dono do Alan House, que é um vascaíno, sofredor. Tá certo. Ana Lúcia, está ouvindo? Gente, vamos começar a palestra de hoje. Eu só quero falar um pouquinho sobre ontem, né, que foi a palestra que foi feita. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui para a câmera pegar melhor. Tá? Então, ontem nós fizemos uma palestra, nós iniciamos a palestra de ontem falando, né, de diabetes, né, o que é diabetes, diz que diabetes era uma doença nutricional, né, e doença nutricional a gente cura ela, né, com alimentos, com nutrição, com suplementos, com mudança de estilo de vida e não com medicamentos, né. Muitas pessoas aí ainda tomando medicamento. Ó, a Aparecida está dizendo que o som e a imagem dela sumiu. Estranho, né? E falamos bastante sobre a patologia ontem, que é a doença, né, diabetes, né, o que ela ocasiona. Só falando rapidamente aqui, para quem não participou da palestra de ontem, a live ela está gravada, tá? Para que você possa acompanhar. Então, nós falamos ontem das doenças, né, ocasionadas aí pelo diabetes. Maria do Carmo. Teria que ver a internet dela aqui, ok. Não, mas a maioria está funcionando, tá? A gente está fazendo nesse momento, né? Eu estava fazendo com o notebook, tá? Mas eu tenho que fazer agora com. Estou fazendo com o meu celular. Né? E com o celular é até mais difícil porque não tem algumas funcionalidades. Né? Eu tenho que mostrar uma pirâmide para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar essa pirâmide hoje, né? Mas a gente vai falar sobre ela. Então, hoje, tá, o assunto da palestra de hoje, né, a gente vai falar sobre, né, alimentação saudável para o diabético, né, alimentos aí que não vão mexer com sua glicemia. Inclusive, ontem eu prometi para vocês aí, né, quem quiser, né, prometi uma lista de alimentos, tá, para que você possa aí, fazer suas alimentações sem alterar sua glicemia. Então, quem quiser, tá? Boa noite, seu Francisco. Boa noite, Áurea. Quem quiser, tá? Essa lista de alimentos vai ter que deixar nos comentários, tá? O seu WhatsApp. Eu mando ele por WhatsApp e por PDF. Não tem como mandar por aqui pela live, tá bom? Então, se você quiser essa listagem, né, que é um presente que eu estou dando, né, uma listagem atualizada, né, com os alimentos, né, inclusive entraram alguns alimentos, entrou algumas frutas também, né, coloca aí o seu número de WhatsApp para mim poder encaminhar para você, né, assim que terminar a palestra ou mais tardar amanhã, tá bom? Então, falando um pouquinho de alimentação saudável, tá? Por que vocês acreditam, tá? Eu quero que vocês comentem aí, tá? Porque o diabético não consegue reverter o quadro da doença, né? Por muitas vezes são direcionados, né, por nutricionistas, são direcionados por médicos, né, e não conseguem manter uma glicemia, né, dentro do que é esperado, né, que é de 70 a 99. Geralmente o diabético em jejum, ele tem que ter uma glicemia de 70 a 99. Tudo bem? E pior, tá? Quanto mais próximo do 99, tá? Mais próximo ele tá do pré-diabetes. E para mim, pré-diabetes, eu sempre digo que não existe, né? Não existe meia grávida, não existe meio honesto, como diz um médico, o Dr. Ronald Zancan, né? Ou é ou não é. Tá? Então, se você tem glicemia aumentada pela manhã, né? Você tem que estar atento aí para que você não fique, né, numa diabetes mais severa. Bom, então tá, voltando ao assunto, eu gostaria de saber do grupo, né, quem está presente aí, então 34 pessoas, tá? Obrigado aí pela audiência. Quero saber de vocês, tá, o porquê que os diabéticos não conseguem reverter o quadro da doença. Né? Eu quero falar, tá, hoje, tá, especificamente de alimentos.
Vamos ver o que vocês vão comentar aí. Por que os diabéticos não conseguem reverter o quadro da doença? Muitos diabéticos têm dificuldade com a alimentação, tá? Isso aí já é uma coisa que nós sabemos, né? E muitos mitos são criados por isso, né? Eu mesmo, né? Eu ando pelas redes sociais, eu tenho pacientes, né? Tem pessoas que eu tenho dificuldade de comunicação, né? Porque elas falam assim, o que é? Agora eu vou comer, vou tomar água e vou respirar à vontade? Eu vou comer só folha, tá? São os principais aí, né, absurdos que eu vejo, né, andando aí por aí afora, né, comentários de diabéticos que não têm conhecimento, né? O que falta muito é o conhecimento. Aqui é a Silvanete, conhece Silvanete, Grupo DR. Sulema está comentando aqui que falta exercícios físicos e suplementação. Concordo sim, mas falta mais coisa. Nilce Rodrigues, deixa eu ver. Deixa eu só voltar. Gente com celular é mais difícil. Né? Porque continuam comendo as coisas que elevam o pico de açúcar e ainda tem a cultura de comer em 3 horas. Parabéns, Nilce. Verdade, né? Vocês são orientados aí, diabéticos, tá, a comer de 3 em 3 horas. Né? E isso, né, é uma luta que eu tenho tido, né, um debate assim bem grande, né, com às vezes até com pessoas da área da saúde, né, que não concordam. Acho que o diabético tem que comer de 3 em 3 horas mesmo. Tá? E quando o diabético ele come de 3 em 3 horas, já falei, ele vai fabricar o hormônio da insulina e também, juntamente com o hormônio da insulina, a glicemia vai subir, a insulina vai subir e ele vai ter mais resistência à insulina. Né? Isso aí foi um assunto da palestra de ontem. Tá? Então, assim, dentro mesmo tá, da área da saúde convencional, né, mesmo apresentando resultados, né, eles dizem aí que as pessoas têm que continuar comendo de 3 em 3 horas. Tive um comentário hoje, dentro do grupo DR, né, que tem pessoas aí que são acostumadas a comer de 2 em 2 horas, pessoas que comem de hora em hora, até brinco, né, brinquei no grupo, falei, a telecena, né, que aparece de hora em hora, e a pessoa está comendo de hora em hora. E ainda fiz uma referência nessas pessoas que comem dessa forma, né, aqueles antigos telefones que tinha celular. Não sei se vocês lembram, o pessoal falava, a bateria está viciada. Você colocava o telefone para carregar, ele carregava em 100%, você utilizava ele 30 minutos, já não tinha mais bateria. Mesma coisa. E ainda falei da questão, por exemplo, né, do excesso de carboidrato. Pessoas que comem, por exemplo, né, uma montanha de macarrão e logo depois, né, depois de poucos minutos, poucas horas, aí estão com muita fome. Então, quando você aumenta a sua insulina, tá, você aumenta também sua fome. Né, para quem não sabe, né, a insulina é o hormônio que é responsável por colocar a glicose dentro da célula. E quando você tem excesso de insulina, como eu falei ontem, né, que você tem a tal resistência à insulina, tá, a insulina ela não abre, tá, a porta da célula para que a glicose entre e seja gerada energia. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês hoje, né, eu falei ontem bem por alto, mas eu acho que é fundamental, né, tocar nesse assunto, é que vocês, né, muitos diabéticos, né, não falo o pessoal do grupo DR, o pessoal do grupo DR eles já tem uma boa consciência, né, o grupo diabetes regulado, o pessoal que já faz o tratamento comigo, né, por exemplo, tá, gente, eu não sou nutricionista, né, a função do nutricionista, por exemplo, né, é fazer a sua dieta, né, fazer o seu prato, montar os seus pratos, quantidades, tá? Eu não tenho essa atribuição. Né? Essa atribuição, ela é específica, né, do nutricionista, tudo bem? Médico endocrinologista, tá? A não ser que ele não seja, ele seja formado, por exemplo, em nutrologia, né, que é difícil, tá? Os médicos que têm aí, né, pós em nutrologia, eu não concordo, tá, dele tirar, né, aquela listagem da gaveta dele, né, com lista dos alimentos permitidos, né, segundo eles, tá, entregar isso para você, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso não é atribuição dele, né? Ele estudou para poder, né, regular o sistema metabólico, né? Na realidade, a função do endocrinologista, tá, infelizmente, é só controlar a sua glicemia.
Tá? Não importa tá, o custo que ele vai ter, não importa a quantidade de medicamento que ele vai passar. Ele está ali para controlar a sua glicemia. Então, não é atribuição do médico endocrinologista, por exemplo, tá, te passar uma relação de alimentos. Ele não está habilitado para isso. Né? Quem é habilitado para isso são os nutricionistas. Nem eu estou habilitado para isso. Né? Na realidade, tá, eu te dou uma lista de alimentos. Né? Essa lista de alimentos que eu passo para você que é diabético, né, ela tem, né, como finalidade, tá, te orientar em relação aos alimentos que você pode utilizar, tá, e que não vão aumentar a sua glicose. E, infelizmente, hoje também, tá, na faculdade de nutricionistas, né, eles não têm nenhuma programação, né, não tem nenhum estudo específico aí, né, para a educação do diabetes. Né, então, eu vejo muitos nutricionistas aí falando em relação a comer tapioca, a comer o cuscuz, né, a comer alimentos, batata, por exemplo, alimentos, né, que vão acabar por piorar sua condição de saúde. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido. Coloca aí, faz sentido. Tá? Então, hoje, tá, infelizmente, muitos nutricionistas não estão capacitados aí. Né? Desculpe aí, né, isso não é culpa de vocês. Na realidade, né, é um sistema, né, onde as pessoas aprendem, né, quando o nutricionista ele faz o curso dele, ele aprende nutrição no geral. Então, o que ele utiliza, tá, para as pessoas comuns, ele vai utilizar para o diabético também. Você vê que o diabético, né, ele tem uma listagem de alimento ali, ao qual ele pode se alimentar de tudo. Então é isso, tá? Só para terminar isso aqui, tá? Eu, Flávio Jorge, né, eu não concordo com esse tipo de conduta médica, né, quando não tem, né, a habilitação para aquilo, nem nutricionista. Né? Eu mesmo tenho formação como naturopata, sou graduado em naturopatia, nós temos uma matéria que chama trofoterapia. Né? Então é isso que a gente tem que implementar, o que a gente aprende. A trofoterapia, tá, é a cura através dos alimentos. Estava comentando ontem na palestra que o nosso corpo é inteligente. Né? Ele vai, né, rapidamente, se a gente der os subsídios que ele precisa, né, como a Sulema falou aí, exercício físico, alimentação e nutrição saudável, né, e até a utilização dos medicamentos, né, no primeiro momento para controlar a glicemia, 2, 3 meses, eu sou favorável. Né? Passou de 2, 3 meses com medicação, já não vai servir, vai acabar, né, prejudicando aí, tá, o seu processo dentro do controle da glicose. Bom, então eu estava comentando, acho que ninguém comentou nada aí, né? Porque eu perguntei por que os diabéticos, né, não conseguem aí melhorar sua glicemia. Boa noite, exercício, porque as orientações que os médicos nutricionistas passam e alimentação e suplementos certos. Renan Silva, alimentação errada. Boa noite, Renan. Não conheço, né? Poderia falar de onde você está falando e como você chegou aqui? Celi, porque somos mal instruídos pelos médicos. Olha aqui a Sueli falando aqui, são vários fatores, suplementos, exercícios físicos, dormir bem, ciclo circadiano, insulina alta, obesidade, né? Esses aí são os fatores de risco aí para o diabetes, né? Silvanete também respondeu aqui, ó. Suplementação, exercícios físicos, janela de 6 em 6 horas, é muito importante isso aí para quem quer reverter o quadro. Para mim, por causa da mudança de hábito, dificuldade de alimentação, dificuldade em tirar os carboidratos. Vou falar sobre isso aí. Uma boa noite de sono, a Flávia está falando, pode alterar a glicemia em jejum, verdade, absoluta. São vários fatores, né? Diabetes aí é uma doença multifatorial, tá? E ela pode estar ligada à alimentação, pode estar ligada aí às questões do próprio organismo, deficiência, né, do pâncreas, problemas hepáticos, problemas com tireoide, hormônios, falta de vitaminas, falta de nutrientes, minerais, né? Boa noite de sono também, tá? Acaba aí aumentando aí a questão em relação aí ao aumento da resistência à insulina, ao qual falamos ontem. Ó, se ele respondeu aqui
Irineu, seu Irineu, boa noite, seu Irineu. Áurea, quando o pâncreas não funciona mais, o que fazer para controlar? Primeiro, dona Áurea, precisamos saber, boa pergunta da dona Áurea, né? Dona Áurea, nós precisamos saber se o pâncreas realmente não funciona, tá? Vejo muitos médicos falando aí que o pâncreas faliu, que o pâncreas é isso, que o pâncreas é aquilo, tá? Vejo médicos associando, tá? Os medicamentos orais mais insulina, né? Mas às vezes isso não é necessário, né? Por que não é necessário, tá? Muitas vezes, tá? Não é o assunto da palestra de hoje, mas eu tenho que passar isso para vocês. Hoje existem vários tipos de exames, né, para constatar, né, o tipo de diabetes. Né? Então, vou falar uma coisa para vocês, né, minha observação do modo geral, não é regra, tá? Pessoas magras, né, com baixo peso, que não conseguem engordar, geralmente, tá, eles têm baixa produção do hormônio da insulina. Tá bom? Então, quando ele tem baixa produção do hormônio da insulina, é mais difícil o controle da glicemia. Pessoas que são gordinhas, falei ontem, 90% que estão acima do peso, com obesidade, né, ou sobrepeso, né, essas pessoas, geralmente, tá, elas têm produção excessiva do hormônio da insulina, o que é chamado de hiperinsulinemia. E aí a pessoa fica resistente. A boa notícia é que quem tem, né, excesso da produção do hormônio da insulina, que tem hiperinsulinemia, geralmente, tá, a insulina dela é ineficiente, né, existe a resistência, existe a ineficiência da insulina em colocar o hormônio dentro da célula. Só que o que acontece é o seguinte, tá? Hoje a medicina convencional, ela pede o que para você? Geralmente ela pede, como eu falei, né, o exame da hemoglobina glicada e pede também o exame da glicemia em jejum. Só que assim, hoje existe o peptídeo C, né? O peptídeo é uma proteína que ele fica no sangue, né? Quando o seu corpo lança, né, a insulina no sangue, ela não chama insulina, ela chama pró-insulina. Aí ela entra na corrente sanguínea, tá? Esse peptídeo, tá? Ele é quebrado, né? E aí sim, o hormônio da insulina vai, né, para as células, tá? Só que é o seguinte, o exame da insulina, por esse peptídeo, né, a gente é capaz, né, de saber se seu pâncreas produz insulina ou não. Os médicos não pedem, né? O médico às vezes pede o hormônio do peptídeo C para desmamar, tá, o paciente dele da insulina, tá? E a gente mede a quantidade de insulina que você tem no organismo, né, através desse peptídeo, tá, e através, tá, do exame da insulina basal. Né, a insulina basal vai me mostrar, tá, o quanto de insulina você precisa, né, para colocar, para manter aquela glicemia. Então, é assim, tá, falando, a dona Aura, em relação a isso, né, a gente tem que ter muita certeza do que o médico falou para você. Né? Tem um caso de pessoas no grupo, né, que tem o peptídeo ele mede assim, tá? O peptídeo tá até 0,88 em alguns laboratórios, ele é considerado um peptídeo muito baixo, de pessoas que produzem pouca insulina. Tudo bem? E o peptídeo acima de 0,88 ou 1 nanograma decilitro em alguns laboratórios, mostra que a pessoa tem a produção de insulina para colocar a glicose dentro da célula. Então, não tem como mensurar isso para a senhora se o seu pâncreas faliu. Né? Tem pessoas, tá, que eles têm o diabetes tipo 2, né, o pâncreas ele fica com uma fadiga muito grande e aí depois ele passa, tá, a pessoa passa a ser diabético tipo 1. Isso pode acontecer. Né? Tem alguns que chamam de diabetes tardia, mas a maioria dos casos, dona Áurea, né, se a senhora for gordinha, né, o médico ele não vai querer saber se a senhora tem resistência à insulina ou não. Ele vai passar a medicação. E quando ele passa, né, essa medicação que eu falo para vocês que estão aí me ouvindo aí, né, ele quer dizer o seguinte, né, quando ele passa insulina e passa remédio oral. Insulina, pessoal, é o último estágio que se usa, né, antes de tirar a medicação. Ou você usa o medicamento oral, ou você usa a insulina, ou um ou outro. Medicamento oral, enquanto está controlando, está bem, ok. Né? Mas depois, se você não fizer, né, as coisas de forma adequada, você vai cair na insulina. Tá? E tem médico que associa a insulina, tá, mais medicamento oral. Eu não concordo com isso, porque eu entendo o conceito da resistência à insulina, entendo o conceito do diabetes tipo 2, né? E o diabetes tipo 2, pessoal, ele tem que ser tratado de uma forma que o médico não veja só os níveis de insulina, né? Porque como eu falei ontem, quem acompanhou a palestra de ontem sabe,
glicemia aumentada não é causa, é um sintoma. Então, se eu não reparar, tá, o que está fazendo com que aquela glicemia permaneça alterada, né, a pessoa vai tomar medicamento, vai tomar insulina o resto da vida. E deixa eu falar uma coisa para vocês, né, insulina, tá, junto com carboidrato, tá, é o maior causador de diabetes que tem. Porque quanto mais insulina você aplica no seu corpo, tá, mais resistência à insulina o seu corpo tem. Tá? Então, é assim, é isso que eu falo. Né? Em todas as minhas palestras, eu pergunto para o grupo que eu estou palestrando o seguinte: você já viu algum diabético? Desculpe. Você já viu algum alcoólatra ser curado com álcool? Só me responda. Então, esse princípio, tá, ele serve para o diabético. Né? Diabético produz hormônio da insulina, tá? Isso é uma obrigação médica de solicitar esse exame, né? Não tem que utilizar mais insulina, ele tem que, na realidade, entrar numa dieta adequada, ele tem que reduzir os níveis de insulina dele, tá? Para a célula poder reconhecer aquela insulina. Deixa eu passar aqui para ver se tem mais perguntas. Marlene Eleutério não faz alimentação correta, exercícios físicos, suplementos, verdade. Gilmar Feliciano. Sim, sim. Faz sentido. Olha, a Nilson falou que faz sentido. Joselita faz sentido. Muito bom. Luciano Nogueira Rodrigues. Dona Raimunda, boa noite, Dona Raimunda. Seja muito bem-vinda à nossa palestra, tá? Maria das Graças Cunha, faz sentido. O pessoal está dizendo que faz sentido. Verdade. O meu nutricionista, aqui ó, o comentário da Dona Maria Aparecida Damasceno de Oliveira, minha paciente do coração, está sempre junto comigo. O meu nutricionista mandou eu comer cuscuz e batata doce. Oh, meu pai do céu. A Nilva está falando que é emocional também, verdade. Quem tem diabetes tem que usar açúcar ou adoçante? Pergunta da Maria Aparecida. Maria Aparecida, tá? Na realidade, tá, se eu pudesse, né, entrar na sua casa e falar assim, olha, não use nem açúcar nem adoçante. Seria a primeira coisa que eu falo para vocês. Tá? Não, diabético não deveria utilizar, né? Mas como não tem jeito, tá? O melhor adoçante, tá, é o stevia natural, né? Que ele é 0 calorias, tá? E um pinguinho, né? 2 já adoçam já bem, tá? Depois disso a gente tem um adoçante chamado eritritol, né? Que tem 3 gramas de carboidrato, né? E depois nós temos o xilitol, tá bom? Então, assim, só para que vocês entendam esse conceito, eu falei ontem um pouquinho sobre isso, falei um pouco aí sobre esses diets, lights, né? Pessoas que às vezes compram, né, algum produto e vem assim, sem açúcar, né? Compra, por exemplo, lá um amendoim, aí vem lá, sem açúcar. Mas ali existe o açúcar da fruta, né, que é a frutose. Né? Então, ele vai aumentar a sua glicemia, tá certo? Por que diabético, né, não deve utilizar açúcar? Eu dei um exemplo hoje de um chiclete zero açúcar, né? Muita gente conhece, né, um chicletezinho zero açúcar aí, né, que ele tem um nome diferenciado. Quer dizer, é um chiclete que você coloca na boca, você começa a mastigar aquele chiclete, tá? E aquele chiclete, né, por ter um adoçante, ele não vai fazer com que sua glicemia vai se elevar. É uma maravilha, né? Glicose realmente não vai subir, né? Mas o nosso cérebro, pessoal, ele não sabe diferenciar, tá? O que é açúcar, como eu já falei, do que é adoçante. Né? Então, o que vai acontecer? O seu cérebro vai sentir aquele sabor doce, né? Vai mandar uma mensagem para o seu pâncreas e vai falar assim, ó, fabrica insulina que tem algo doce aí entrando. Tudo bem? Então, você vai ficar resistente à insulina. Né? Você tem que entender, né, que para que você tenha o controle da sua diabetes, né, você tem que manter um nível de insulina baixo, né, um nível de insulina suficiente, tá, para poder manter sua glicemia. Né? Por que muitos diabéticos eles não conseguem aí controlar a glicose? Por quê? Primeiro, tá? Diabetes, né, é um estágio de intoxicação por carboidrato. Então, quanto mais carboidrato você der para o seu corpo, tá, mais resistente ele vai falar. Quando eu falo carboidrato, pessoal, eu falo tudo que se transforma em açúcar. Né? E dentro desse contexto, né, a gente pode falar do arroz, pode falar da batata, pode falar dos derivados do trigo, do milho, da mandioca.
Tudo isso vai fazer com que sua glicemia se eleve rapidamente. Deixa eu continuar aqui, que tem bastante coisa. Noite mal dormida. Elan Silva e a Patrícia de Indaial está usando o do filho. Não entendi a mensagem. Hilda, boa noite, Hilda. Alice Schindler, boa noite, Alice. Segunda noite de palestra, Luciane Nogueira. Doutor, uma dúvida. Por que uma pessoa que nunca teve diabetes e na gestação ela passa a ter e depois da gestação ela não tem mais? Sempre tive essa curiosidade. Bom, na realidade, deixa eu ver o nome da pessoa aqui, Luciane. Na realidade, tá, a diabetes gestacional, né, ela ali indica para a gente, tá, que possivelmente, tá, você possa ter uma diabetes mais severa no futuro. Né? Mas por muitas vezes ela desaparece pelo seguinte motivo. Primeiro motivo, né? No conceito da medicina convencional, a diabetes gestacional, ela já como é que eu vou falar? Ela já é diagnosticada, né, com 92 miligramas desse litro. Então, na realidade, ali a pessoa ainda não está diabética. Né? Diabetes mesmo, né, é a partir da numeração da medicina convencional é 126. Tá? Então, a pessoa pode, né, ter uma gestação onde ela tem, né, porque ali não é diabetes, é uma pré-diabetes, tá? Por esse conceito da medicina, mas ali ela não está em diabetes ainda, 92 não é diabetes. Né? Vai passar a ser diabetes, né? Ela está caminhando, tá? Se ela não se cuidar, se ela não se tratar, né, ela vai ser diabética, com certeza. Tá? Mas ali depois, tá? Questões hormonais, né, questões relacionadas aí à alimentação. A grávida ela engorda muito, né, quando não faz um pré-natal correto, né, aí aumenta muito, né, essa questão. Né, isso fica mais perigoso, né, quando ela começa a passar realmente do 100. Tá bom? Então é isso. Tá? Então ela pode ter, durante a gestação, depois ela volta ao normal de novo. É igual o pré-diabetes. Né? O pré-diabetes é de 100 a 125. Se a pessoa cuidar direitinho, tá? Ela não vai evoluir. Tá bom? Gente, estão me ouvindo bem aí? Porque eu não estou mais vendo os comentários. Lucinalva Gonçalves, boa noite. Você colocou boa noite agora, Lucinalva? Você colocou boa noite agora? Sumiu aqui o meu... Você pode me emprestar o seu celular para mim dar uma olhada nos comentários? Os comentários sumiram aqui. Ah, voltou. Obrigado. Eleita Cardoso, estou ouvindo. Só um pouquinho, gente. Eu acho que o último comentário da Fábio foi sim. Tá. Gente, estão entendendo até aqui? Tá tudo tranquilo? Tá tudo ok? Então tá bom, vamos lá. Eu estava falando no início da palestra aqui, né? Por que os diabéticos, né, eles não conseguem, por muitas vezes, né, reverter o quadro da doença dele. Então, uma delas está a falta do apoio familiar, né? Que é muito importante aí para quem tem diabetes. Né? Por muitas vezes essas pessoas, né, não têm estímulo, estão aí desestimuladas. Aí a Noêmia está dizendo aqui que não utiliza nem adoçante nem açúcar. É um ótimo caminho para a reversão do diabetes. Né? Muitas pessoas, pessoal, elas não têm noção do que é a doença. Né? Por isso que eu insisto tanto, né, para que elas conheçam a patologia da doença. Porque às vezes ela vive, né, aquele problema, né, ela vive aquela situação, mas ela não tem noção. Então, se ela não conhecer a patologia da doença, tá, ela não vai conseguir reverter o quadro delas. Então, ela tem que entender de esteatose hepática,
ela tem que entender de problemas circulatórios, de neuropatia diabética, colesterol alto, triglicerídeos, né? Ela tem que saber fazer uma leitura do exame clínico, ter uma noção para que serve, né? Isso eu sempre faço questão de colocar dentro dos grupos DR. Tem uma outra coisa, não menos importante, que eu sempre costumo dizer, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Albert Einstein, né? E Albert Einstein, ele fala o seguinte: fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes é loucura. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas não mudam, né, elas estão acostumadas ali, né, a estar sempre, né, naquela zona de conforto, sem mudar, porque para ela tá bom. Né? Então, elas não mudam, né, esse consenso. Né? Quando elas não mudam esse consenso, elas realmente não conseguem aí melhorar, né, a sua saúde. Uma outra coisa que eu citei muito aqui, né, é às vezes as pessoas têm muita confiança, né, que estão sendo bem orientadas, né, e hoje a gente já vê muita coisa, né, que está mudando. Estou te ouvindo muito bem aqui de Maricá, Rio de Janeiro. Abraço, Rosângela, meu chicote favorito. A Rosângela, ela foi administradora do grupo Diabetes Regulada, ela puxava a orelha do povo mesmo. Gosto dela por isso. Alfredo Leal, doutor, a minha taxa de glicemia é 103. Hoje ela está controlada em 69. Eu continuo pré-diabético? Na realidade, tá, por muitas vezes, o seu Alfredo, né? Deixa eu só ver aqui. Por muitas vezes, seu Alfredo, a diabetes, ela, segundo a OMS, como eu falei ontem, ela é diagnosticada, né, através dos níveis de glicose no sangue. É caracterizada, tá? Então, assim, né, uma coisa, tá, é você ter a glicemia em 103, né? De manhã, né, quando a gente tem a glicemia em 103, né, a gente chama de glicemia alterada em jejum, né, que vai de 100 a 110, tá? Isso é meros números, né? Se você continuar naquilo de sempre, tá, você vai realmente ter um diabetes mais severa futuramente. Uma glicemia de 69, ela é maravilhosa, né? 69, 70 é uma glicemia muito boa. Então, assim, tá? Para que a gente faça, né, e eu faça uma avaliação e o diagnóstico de diabetes, nós precisamos de 2 exames. Nós precisamos da glicemia em jejum, né? Nesse caso, né, teoricamente, você não seria diabético, né? Mas precisamos mais de um outro exame chamado de hemoglobina glicada, ao qual eu falei ontem. Né? Através do exame da hemoglobina glicada, né, a pessoa, a gente sabe, né, qual foi sua glicemia média nos últimos 3 meses. Né? E, logicamente, se ela passou de 6, se ela passou de 126, o senhor vai ser diagnosticado com diabetes. Tá bom? Então, assim, o que eu quero dizer, né, é que mudança de estilo de vida, tá? Na reversão do quadro de diabetes, para quem tem pré-diabetes, é muito mais fácil, tá? A gente curar um paciente do pré-diabetes do que curar ele quando ele já está em diabetes, com um monte de medicamento, com insulina, tá? Porque isso atrapalha todo o processo. E o diabetes, né, existem estágios do diabetes. A pessoa pode ter uma diabetes leve, como aparentemente é o do senhor. Eu não sei se o senhor toma medicamento ou não, quais são os medicamentos que o senhor toma, tá? Porque se o senhor tiver, nesse momento, sem medicação com a glicemia de 69 diariamente, tá? Eu vou falar para o senhor que o senhor não tem diabetes. Né? Mas se o senhor estiver controlando, tá, a glicemia, né, com medicamento, né, provavelmente, tá, o médico ele vai começar a mexer, né, e reduzir esse medicamento que o senhor está tomando. Deixa eu continuar aqui. Eu eliminei açúcar e o adoçante da minha alimentação. Muito bom. Essas pessoas são as pessoas determinadas aí que vão reverter o quadro de diabetes. Falei, tá, ontem, na palestra de ontem, tá, de remissão, reversão e cura, tá? Quem não participou da palestra de ontem, pode assistir. Né? Tem o link da palestra aí. É só solicitar. Laura, muito boa noite. Xilitol, muitos gases. Ana Lúcia está falando que tem muitos gases. Josi Tapper, doutor, eu estou com neuropatia diabética. Meus pés queimam, formigam e doem muito. As mãos também.
Josi, deixa eu falar uma coisa para você, tá? Existe, tá? Melhora muito grande, tá? Para quem tem neuropatia diabética. Gente, é tanta coisa para falar para vocês, né, que não dá para falar numa live, né? Mas essas pessoas aí que têm choque, como eu falei, formigamento, pontadas no pé, isso é chamado de neuropatia diabética, né? Pode ocorrer nas mãos também, né? E tem uma neuropatia chamada neuropatia do vago, né? É uma neuropatia que causa um desconforto no estômago, que a pessoa come, parece que comeu um boi, né? Mas enfim, tá? Tem melhora muito grande, tá? A primeira coisa, Josi, né, é controlar realmente os níveis de glicemia, né? Então você começa controlando os níveis de glicemia, tá? Através da sua alimentação. Tá bom? É bom a gente mudar a alimentação, se hidratar muito bem, tomar muita água. Falei tudo isso na palestra de ontem, tá? E também é essencial que essas pessoas aí, né, que têm a neuropatia diabética, né, façam, né, massagens locais para ativar a circulação. Então, primeiro, controle da glicemia, né, massagens local para ativar a circulação, tá? E também existem bons suplementos para melhorar esses quadros. E por incrível que pareça, a neuropatia diabética periférica, ela ataca muito no período da noite, né? Tem pessoas que não conseguem nem dormir à noite porque os pés queimam demais, ou tem as fisgadas, né? Ou tem as agulhadas, ou tem choque, né? Então ela se manifesta de diversas formas, né? Mas o que eu posso falar, Josi, é que isso aí tem, tá, uma melhora assim absurda quando o tratamento é bem feito, tá bom? Nunca vi, né, médicos endócrinos, né, falarem sobre esse assunto ou tratarem esse assunto, né? Como eu falei, eles estão focados só na glicemia, né, e às vezes eles colocam para você aí que é diabético um medicamento chamado gabapentina. Maria Aparecida, ultimamente, quando meço o meu diabetes, está a 200 e pouco. Maria Aparecida, tomar muito cuidado, tá, com essa glicemia altíssima que você tem. Né? Essa glicemia, eu sempre digo que o diabetes é a porta de entrada para outras doenças. Né? Então, junto com o diabetes, o cara tem obesidade, tem pressão arterial alta, tem colesterol, tem glicerídeos. Né? Essa é a primeira fase, né? Esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Né? Mas o risco maior, por que, que a medicina convencional ela foca na baixa da glicemia? Olha, para falar de alimentos, estou falando de outras coisas aqui, mas vou retomar. Então, o que, que acontece, né, com essas pessoas? Né? Essas pessoas, quando têm a glicemia muito aumentada, nós temos nossas veias, vasos e artérias, tá bom? E aí a pessoa, né, quando tem essa glicemia aumentada, né, ela tem o que é chamado de hemoglobina glicada. A hemoglobina é uma proteína, a glicada vem de glicose. Então, como a gente mede isso, né? Níveis acima de 6,5 de hemoglobina glicada, né, isso aí já é uma diabetes mais severa. Tá? Então, a pessoa tem que reduzir esses níveis. Por quê? Porque quando a hemoglobina é glicada, né, o seu sangue vira um caramelo. Né? E esse caramelo, né, ele vai, quer dizer, o sangue ele vai ter maior dificuldade, né, vai ser mais difícil dele circular, né, para as suas veias e artérias. O coração vai ter que exercer mais força para poder levar esse sangue para todas as partes do seu corpo. É assim que funciona. Né? E aí, tá, o seu coração vai ter que fazer mais força. E aí, geralmente, né, o que vai acontecer? Sua pressão arterial vai aumentar. Né? Mas pior do que isso, tá? Esse açúcar, essa glicose no sangue, ela vai lesando, né, alguns vasos, né? Dentro das nossas veias, vasos e artérias, né, existe, né, uma proteção que é chamada de endotélio. Né? Então, esse endotélio ele vai sendo lesado. Por isso que pessoas que têm diabetes, né, têm risco tem maior risco, por exemplo, para ter AVC, para ter infarto agudo no miocárdio, porque aí a veia, né, a artéria, ela se rompe, né, formando um coágulo, um trombo, né, interrompendo o fluxo de sangue pelo corpo. Né? Então, você tem que ter muito cuidado, tá? E controlar essa glicemia direitinho. Né? Você está falando, você é da onde? Você é do grupo DR? Você veio através, né, do pessoal de Picos aí? Né? Fala de onde você está vindo, tá bom? Para depois eu conversar melhor com você. Rosângela, em breve estarei de volta, meu chefe. Provavelmente ainda na meada desse mês. Deus abençoe. Eu também tomo sem adoçante,
Maria das Graças também, eu não assisti, gostaria de assistir. O link, o Maria das Graças, eu vou deixar no grupo DR, tá? Quem quiser. Boa noite, Maria Uzerina, mulher de Deus. Seja muito bem-vinda, tá? Muito bom ver você. Estúdio Arte, aqui é a Carla, minha mãe tem muito peso nas pernas e controle da glicose, melhora esse sintoma, com certeza, tá? Esse peso nas pernas, né, esse cansaço, né, essa fadiga que as pessoas têm por conta do diabetes, né, ela vem muito por conta, tá, da inflamação do corpo. O diabético, ele tem um corpo totalmente inflamado, né, e aí, tá, isso vai complicando, né, então, geralmente, nessas pessoas têm que controlar a glicemia, né, tem que ter uma alimentação saudável, elas têm que ter um sono regular, foi o que eu falei hoje no grupo, cara, né, dormir no horário certo, acordar, ter uma rotina, né, para que elas possam melhorar esse quadro. Logicamente, tá, existem suplementos alimentares que vão fazer com que você consiga aí, melhorar essa condição. Desmatize o grupo 10. Ana Luz, estou ouvindo. Marcos Luiz Vieira. Hoje em dia já existe cirurgia para o diabetes. Olha, eu vou falar uma verdade para você. Né? Existe uma cirurgia que é feita, né, que é quase uma bariátrica, né, onde ele faz algumas inversões. Tá? Primeiro, tá? Quem faz bariátrica, né, perde a capacidade aí de absorver vitaminas e nutrientes. Quem faz bariátrica geralmente não fez nenhum esforço, né, para perder peso. Né? Ele simplesmente foi lá, fez a cirurgia, reduziu o estômago, né, e está ali na pista de novo, né, para cometer os mesmos erros. Né? Falo que quem faz, tá, uma dieta alimentar adequada, faz uma reeducação alimentar adequada, né, igual vocês aprendem, né, nunca mais vai ter que fazer, tá, nenhum tipo aí, de dieta restritiva. Né? Então, você pode observar, tá, que todas as pessoas que fazem a bariátrica, né, elas têm outras complicações de doença. Outras doenças, né, complicações com outras doenças. Né? E o que eu falei, né, ela perde, né, a capacidade, né, de absorver nutrientes. Né? Então, se você observar bem pessoas que fazem bariátrica, tá, essa é uma das formas da reversão do diabetes. Né? Aquilo é por um curto período de tempo. Depois elas estão obesas de novo, diabéticas, né, da mesma forma que fizeram a primeira bariátrica. Tá bom? Existe uma outra também, que foi a que o Romário fez, né, que ele fez a inversão do endotélio. Tá bom? Cirurgia que custa milhões, tá, pessoal? Não é barato, não. E a gente também não sabe, né? Hoje a situação do Romário está parecendo uma caveira. Oi, Josi. Suplemento será falado amanhã, na palestra de amanhã. Tá bom? Iremos falar sobre suplementação. Pessoal, eu vou aqui entrar no estúdio para ver se eu consigo aqui colocar para vocês. Eu vou ver se eu consigo mudar a configuração aqui para que vocês possam ouvir. Pode ser que dê algum probleminha na live, tá? Olha aí, consegui, tá? Essa aí, pessoal, é a pirâmide alimentar, tá bom? Pirâmide alimentar. Peraí. Deixa eu ver se ela vai carregar. Dificuldade para carregar. Estão conseguindo ver a pirâmide alimentar aí? Quem está conseguindo ver a pirâmide alimentar pode falar. Como é feita essa cirurgia para o diabetes? É o que eu falei, né? É feita uma mudança, viu, Zerita? Né? No caso da bariátrica, né, é um caso, né, e no caso da cirurgia do Romário é um outro caso. Né? Nós não sabemos, né, como é que está a situação dele, se realmente a diabetes foi revertida ou não. Tá? Então, assim, tá? Eu prefiro sempre, né, eu como naturopata, né, prefiro, né, e acredito, né, que a melhor forma de você fazer a redução dessa glicemia, né, é você aí melhorar, né, todos os perfis do seu corpo.
né? Todos os exames clínicos, tá? Você vai ver que você vai conseguir suplementar, você vai ver que você vai conseguir melhorar essa condição, tá bom? O pessoal tá vendo, tá? Pessoal, essa pirâmide alimentar, tá? É a nova pirâmide alimentar, né? Ela está sendo implementada, né, no mundo, né? Ela foi feita, né, pelo pessoal lá de Harvard, né? A pirâmide antes ela tinha 3 divisões, né? Que era carboidratos, proteínas, né? E a parte de gorduras saudáveis, né? Não sei se vocês estão observando aí, né? Olha só como é interessante, né? E como eles estão mudando alguns conceitos, tá? A base da pirâmide alimentar hoje são exercícios físicos. Olha lá, ó. Tem uma bicicleta, né? Tem um peso ali para quem faz musculação, ó. Tem, acho que até água tem, né? Que é hidratação, né? Tem diversas figurinhas ali embaixo, tá? Então hoje, tá? O princípio da saúde real das pessoas, né? É ter saúde, né? E a base da pirâmide, que era uma pirâmide alimentar, né? Ela coloca os exercícios físicos. Olha aí que maravilha. Gente, eu estou atualizando aqui. Na segunda base da pirâmide, pessoal, eles colocam, né, todos os alimentos aí, colocam todos os alimentos integrais, né? Eles colocam pão integral, colocam várias coisas. Só que eu tenho que lembrar a vocês, tá, que essa tabela, né, mesmo sendo modificada, né, e ajudando mais do que a outra que nós temos, que é anterior, foi feita em 1994, essa tabela aí traz algumas coisas diferentes, né? Lá quase perto do topo, né, no topo está os alimentos que a gente menos precisa, né, e no final eles colocam, né, os alimentos que a gente precisa mais utilizar, né? Essa pirâmide, né, aparentemente, tá, ela é melhor do que a pirâmide anterior, né, que colocava embaixo todos os tipos de carboidrato, simples, refinados, né, todos os carboidratos. Agora não, eles colocam o exercício físico, colocam os alimentos aí, né, que são utilizados com farinhas, né, farinhas integrais, né, depois vem frutas, né, lá em cima o leite. Então, assim, né, os que estão lá em cima, né, seria teoricamente tal que você menos precisa utilizar, né? Não é uma tabela, tá, específica para o diabético, né, porque a tabela do diabético ideal, né, a gente pratica no grupo, tá, a gente utiliza os alimentos da dieta cetogênica, tudo bem? Então, dentro dos alimentos da dieta cetogênica, pessoal, a gente utiliza alimentos, tá, com baixos níveis de carboidrato, né? A gente tem, como eu falei, né, o corpo está intoxicado por carboidrato. E nós temos que fazer essa mudança. Como a gente faz a mudança? Né? 70% de carboidrato complexo são os carboidratos aí, que têm baixos níveis de glicose, né, rico em fibras e baixos índices de carboidrato. Depois nós utilizamos, tá, as proteínas e, por último, tá, as gorduras saudáveis. Então, o diabético ele não tem costume de ser orientado a comer gorduras saudáveis. Gorduras saudáveis, a gente pode falar aí, por exemplo, do azeite de oliva, né? Nós podemos falar de algumas oleaginosas, tá? como a castanha, como amendoim, né, em pequena quantidade. Né? Podemos falar, tá, em alimentos aí que se transformam em gordura saudável. Tá? Então, eu estou trazendo essa tabela, essa pirâmide alimentar na palestra de hoje, tá, para vocês verem, tá, que as coisas estão mudando. Né? O que a gente pode aproveitar dessa tabela é a primeira parte da tabela, que quanto maior a faixa da tabela, que é a maior parte que é de baixo, é mais o que vocês têm que fazer, o que está aí relacionado a exercícios físicos. Tá? Então, é isso. Gente, eu preciso, tá, que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, tá? Isso é muito importante aqui. Deixa eu só ver aqui. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão tão quietinhos. Ele está querendo saber da cirurgia. Já expliquei da cirurgia. Boa noite, Rosa Figliano. A paz de Deus.
Luzinete Teixeira. Mas ainda muitos alimentos que não consumimos. Realmente vocês têm verdade, tá? Falando a grande verdade, tá? Muitos alimentos aí, né, eles têm que ser colocados, né? Inclusive, tá? Eu fiz um PDF, né, para o pessoal que está participando da palestra. Já pedi para que vocês identifiquem aí, tá? Quem não é do grupo DR, que coloquem seu WhatsApp, tá? Para me mandar o PDF aí da palestra. Né? Quem não tem contato comigo, tá? Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Para que você possa fazer contato comigo. Né? Quem é o pessoal do grupo DR, todos aí tem o meu contato. Né? Quem não é do grupo DR, infelizmente não. Gente, eu vou encerrar, né, hoje, né, essa live. Né? Quero agradecer a todos vocês aí que participaram, né, que fizeram, né, a grandeza dela. Tá? A gente volta a conversar, né? Parece que não, né? Mas estamos aí em 1h15, né, com os pequenos, né? E passa muito rápido. Eu gostaria de passar muito mais informações para vocês. Rosângela Souza, boa noite, Rosângela. Tá? E eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Para as pessoas, tá? Que não tem o meu contato, tá bom? Muito obrigado, Rosane. Foi bom, né? Mas eu não passei tudo o que eu precisava passar, tá bom? Então tá aí o WhatsApp, tá? Quem quiser, tá o PDF relativo aí, né, à lista de alimentação, tá? É só me chamar no PV que eu passo. Né? Pessoal do grupo DR, tá? Eu vou estar passando, né? Teve algumas alterações, né? Tem alguns alimentos, como o pequi que eu coloquei, tá? Que podem ser consumidos. Tem alguns alimentos, a acerola, né? Eu já coloquei também. Logicamente, pessoal, que quanto mais controlada a sua glicemia, tá? Você vai poder utilizar alguns alimentos que inicialmente são restritos, tá bom? Maria das Graças, vou falar a verdade para você, poderia ser melhor, né? Mas como é muita informação, né? A gente aí fica por devendo, né? Eu estou saindo da live com sensação de ficar devendo para vocês. Mas Deus vai abençoar, né? Que amanhã, no último dia, a gente vai conseguir melhorar isso, tá? E a tendência